Maravilhoso Deus e querido Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua real presença em nosso meio. Aqui estamos como igreja, a noiva do Cordeiro, e suplicando a Tua bênção, nós sentimos, Senhor, a presença do Espírito Santo entre nós, e isso nos fortalece, nos anima, e nós podemos caminhar um pouco mais, ó Pai. Mas precisamos que o Teu Espírito Santo continue nos fortalecendo através da comunhão, através da palavra que ouviremos. Por isso eu te peço, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa boca esteja aberta para glorificar o Teu nome, que venhamos receber a Tua palavra, que o Senhor já tem colocado no coração do pastor Isaac. Usa-o mais uma vez como um instrumento, mais uma vez como um vaso, como um canal de bênção sobre as nossas vidas. E daqui sairemos, ó Pai, fortalecidos e edificados pela Tua palavra. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja nesta manhã, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e versículo 31 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Enquanto os irmãos procuram, a irmã Ana permite, eu gostaria de usar, irmã Ana, 5 minutos menos, só para fazer um agradecimento. Eu louvo a Deus pelo convite, irmã, de nós estarmos nesta manhã nessa consagração, e também não poderia deixar de aproveitar a oportunidade, não sei se eu vou ter outra ou não, mas eu já vou aproveitar aqui. Quero agradecer a vida da igreja, que tem nos abraçado. Eu sou dessa igreja desde 1986, quando me batizei. Me batizei, o irmão Luiz, quando era o tanque aqui, ele me batizou. Desde então, nós seguimos nossa trajetória. Aqui eu tive a minha juventude, aqui nós tivemos a honra de ter pastores que nos ensinaram, e eu louvo a Deus pela igreja. Mas eu não poderia deixar de agradecer na pessoa do nosso pastor emérito, pastor Agemiro, que está lá no canto lá, que nos viu em nós e acreditou na nossa vida. Nos apresentou a pastor, e sendo pastor, nos colocou numa trajetória, e sabe que não é fácil. Ele acreditando, nós ficamos 8 anos quase com o tesoureiro do pastor Agemiro, aprendemos muito. E vou dizer aos irmãos, o pastor Agemiro muitas vezes chamou no gabinete e me disse assim: tu está pronto para ouvir? Eu digo, olha, se o senhor tem para falar, eu estou pronto. Diz assim, então, essas são as tuas qualidades, mas esses também são os teus defeitos. Não foi assim, pastor Agemiro? Eu digo assim, estou pronto para ouvir também. Passando o pastor Agemiro, nesse tempo, trabalhando com o pastor Leandro, aprendemos muito, muito. E hoje, como presidente, Deus, além de ser nosso amigo, e eu posso dizer, irmãos, que além de ser nosso amigo, um grande homem de Deus, quem conhece ele sabe disso. E
nos honrou, né, abrindo mão do campo da Barra do Quaraí e nos colocando ali. Eu digo que hoje estou aqui, mas meu coração está apertado. Se pudesse escolher, mano, eu não pregaria hoje. Coração assim tá, não sei se doendo, porque é uma responsabilidade assumirmos almas, e sair da igreja mãe, sabe? Quando desliga, é esse sentimento. Mas peço as orações dos irmãos, e eu agradeço a Deus pela vida do ministério, do pastor Leandro. Muito obrigado, porque poderia abrir mão e dar para muitos pastores. No estado tem muitas pastoras. Eu acredito que tem quase 800 pastores que estão à disposição, esperando um lugar para trabalhar. Mas Deus nos deu essa oportunidade. Muito obrigado, e que nosso Deus possa recompensar. Se eu citar o nome de alguém, eu vou esquecer, irmãos. Então, nossa gratidão. Ore por nós para que nós possamos seguir em frente nessa jornada. Amém? Eu quero repartir com os irmãos uma palavra. Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35, esse eu gostaria que os irmãos marcassem. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Sente, por gentileza, os irmãos. Eu também não poderia deixar de falar da minha esposa que está ali, né? Nossa companheira, e estamos juntos nesta caminhada. Essa palavra, irmãos, que eu acho que está na agenda das irmãs também, né, irmã? Que é esse tema. É um tema muito proposto, é um tema muito bonito, é um tema muito lindo. Mas é um tema que traz uma profundidade muito grande para as nossas vidas. A Bíblia diz que o escritor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 57 depois de Jesus. Ele não estava em Roma, ele estava em Corinto, quando ele escreve essa carta para a igreja de Roma. Esta igreja que estava passando por algumas dificuldades. Nós vamos ver no capítulo de número 1 que eles tinham algumas dissensões entre eles. No capítulo 1 nós vimos que alguns acusam os gentios
de estarem pecando. No capítulo 2, nós vamos ver que alguns falam dos judeus de estarem pecando. Então, no capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver aquela adversidade sobre o que estava acontecendo naquele tempo. Paulo vai escrever, dando alguns ensinamentos, falando sobre a justificação, falando que a fé é por meio, ou que a salvação é por meio da fé. Mas no amplo, num contexto geral, a Bíblia diz, e a história vai nos contar, que Paulo ele traz no mínimo 4 condições da igreja, do que aquilo que ele escreve para a igreja de Roma. Primeiro, ele vai escrever para que a igreja seja fortalecida na fé. Segundo, ele vai escrever para que tenha a universalidade do evangelho, ou seja, para que o evangelho ele fosse universal, não só dos judeus, como defendiam, mas também dos gentios, dos gregos, daqueles que estavam ali. Terceiro, ele estava falando sobre a unidade da esperança, ou seja, os crentes, eles tinham que frutificar, eles tinham que falar, eles tinham que pensar que dentro aquilo que eles acreditavam existia uma esperança. Ele vai dizer ainda que a preparação para uma missão maior, ou seja, existia um propósito na igreja de Roma. Quando Paulo escreve, ele diz assim: olha, eu vou ensinar, eu vou trazer a base, mas tudo isso existe um propósito maior. Eu falava na quarta-feira ali na igreja, ali na congregação da irmã Maria, que atrás de uma oração existe um propósito. Quando nós oramos a Deus, quando nós dobramos o nosso joelho a Deus e fazemos uma petição, através da oração, quando vem a resposta de Deus, ela vem junto com um propósito. A irmã Liana contou uma bênção que ela recebeu, mas a resposta, ela vem com um propósito. Eu te respondo, tu me pede, eu te respondo, mas a minha resposta, ela tem um propósito. Quando nós pedimos algo para Deus, quando nós falamos com Deus, lembre-se, Deus vai te responder, mas através da oração vai existir um propósito, vai existir uma responsabilidade ou uma missão através daquela resposta. E aqui Paulo está dizendo assim: nós vamos preparar, nós estamos preparando a igreja. Eu não pude ir lá, diz Paulo, eu tento ir em Roma, mas não consigo. Mas eu vou mandar uma carta dizendo os meus propósitos, dizendo que vocês têm que estar fortalecidos na fé, que a igreja ela tem um propósito universal de salvação de alma e que ela tem que estar firmada na esperança, mas a preparação existe algo maior. Se nós estamos aqui nesta manhã, tenha certeza, existe um propósito. Existe um propósito ainda maior do que nós estarmos juntos. E Paulo, ele vai escrever, ele vai falar, vai ensinar os irmãos. A Bíblia diz que no versículo 8, versículo 3, ele vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só como é que estava o clima. Eles falavam: olha, quem pecou ou quem pecam são os gentios. Outros vão dizer: não, quem estão pecando mais é os judeus. Não, é os gregos, é os romanos. Aí Paulo vai entrar e dizer assim: olha, o negócio é o seguinte, todos pecaram. Não foi só gentil, não foi só os romanos, não foi só os gregos, não foi só os judeus, não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está dizendo assim: agora não é por si só, é por Jesus. Que a salvação não é pelo judeu,
não é pelo gentio, mas é através de Jesus que vem a salvação. Mas versículo, capítulo de número 8, ele vai começar dizendo assim, olha, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, irmão Alberi, uma pergunta. Você já se perguntou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmã Tiane, mas às vezes nós estamos numa posição que nós perguntamos, o meu Deus é tão grande, e como é que vem a luta? A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele coloca as águas na palma da sua mão, Ele mede a terra com o seu punho, Ele se assenta no globo da terra. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. O pensamento, ele vai até entre juntas e medula e é apta para discernir o pensamento. Mas e como é que o meu Deus é tão grande? Como é que vem a tribulação? Como é que vem a luta? Ele vai dizer, mas que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os irmãos já pensaram que ser crente, parece que a luta às vezes é bem maior do que aquele que não é? Irmão Carmeliano, às vezes parece que nós olhamos como está escrito no Salmo 73, quando Asaf diz assim, quase me desviei os meus pés, quase escorreguei, quase eu tive inveja de ver a prosperidade do ímpio, me fez duvidar, que parece que nada acontece para ele. Ele peca contra os céus, ele peca contra Deus, ele fala, da sua boca saem coisas ruins e nada lhe acontece. Asaf vai dizer, meus pés quase escorregaram. E ele vai dizer, eu tive inveja. E ele era crente, ele era um maestro, ele era da descendência levítica. Mas a Bíblia diz que ele teve inveja. Ele falou, eu tive inveja, quase escorreguei. Porque ele diz assim, como é que pode? As coisas parece que o ímpio acontece para mim, não. O ímpio consegue, eu não consigo. E eu ando sempre na sua presença. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo vai dizer assim, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Aí Paulo está dizendo assim, olha, o amor de Deus é tão grande na nossa vida, que às vezes nós não entendemos e nós não compreendemos. Como é que um pai pode dar o seu filho por amor de nós? Como é que o Deus, tendo seu único filho, ele deixa, como disse João, vir e se tornar carne, habitar entre nós e deixar morrer na cruz do Calvário com uma coroa de espinho, ultrapassado por uma espada, ser colocado os pregos nas suas mãos em uma cruz, morrer pelas nossas vidas. Mas ele continua dizendo ainda, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele continua dizendo, irmão, mas quem tentará acusação? Aí nós perguntamos, quantas vezes nós somos acusados, apontados, e tem coisas que às vezes nós não fizemos. Mas Paulo está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está escrevendo para a igreja de Roma. Diz assim, olha, pare com isso.
Vocês ainda não entenderam que existe um propósito maior. E o propósito maior é a salvação. E ele continua ainda dizendo: mas quem nos separará do amor de Cristo? E a minha pergunta nesta manhã, para ti que está aqui, é essa: quem pode te separar do amor de Cristo? Quem pode te tirar da presença de Deus? Você já pensou, já enumerou? Tem algo que pode te tirar da presença de Deus? Tem algo que pode ser maior que o amor de Deus na tua vida? Tem algo que pode te tirar a paz que tu tens? Existe algo que possa desviar a tua vida do propósito maior, que é a salvação da tua alma? Mas Paulo está dizendo, irmão Fernando, diz assim: olha, igreja de Roma, vocês precisam entender que existe sim, mas para que tu possa vencer, tu tem que reconhecer que o amor de Deus é muito maior que a luta, é muito maior que a tristeza, é muito maior que a tribulação, é muito maior que a angústia. Eu sinto a presença de Deus nesta manhã, neste lugar. E ele vai começar a enumerar, a partir do versículo de número 35, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Irmão, sabe o que é a tribulação? Bom, Fernando, a tribulação refere-se à dificuldade, sofrimento, perseguição na vida cristã, como doenças, crises financeiras e problemas. Paulo está dizendo, diz assim: olha, a tribulação pode te separar? Será que a crise financeira é maior que o amor de Deus? Será que o problema da doença é maior que o amor de Deus? Porque ele está falando em tribulação. E ele diz mais ainda, eu trouxe uma estimativa: cerca de 75% da população mundial enfrenta a tribulação. 75% da população mundial sofre tribulação. Mas eu quero te dizer nesta manhã, você que veio para essa consagração, ei, a tribulação não é o suficiente para te tirar da presença de Deus. A tribulação não é o suficiente para te tirar do caminho do Senhor. A tribulação não é o suficiente para que tu venha perder a tua salvação. Ei, está difícil, está com problema, mas não desista, porque ainda há um propósito maior para as nossas vidas. E ele continua dizendo assim: ou a angústia. Como é que está o coração? Somos angustiados? Aí tem de dizer assim: olha, o crente não fica angustiado? Fica sim, irmão. Fica. Angustiado é um sofrimento emocional intenso causado por depressão, ansiedade ou preocupação. Quem é que não fica? Fica. Ah, não, o crente não pode ficar. Não, irmão, pode ficar sim. Mas nós temos que entender que isso deve ser momentâneo para a nossa vida. Pois a ansiedade, pois a depressão, as preocupações, ela tem que vir, mas ela tem que passar. Porque quando nós dobramos o nosso joelho e falamos assim: Senhor, tira a angústia do meu coração, tira essa ansiedade do meu coração, tira a depressão e as preocupações, porque o propósito que tu tens é maior ainda para a minha vida. Às vezes nós achamos que o crente não tem depressão. Tem, irmãos. Às vezes nós achamos que os irmãos, as irmãs não podem estar angustiadas. Não, vai estar, pode estar. Mas saiba que o nosso Deus é aquele que tira a depressão,
é aquele que tira a ansiedade, é aquele que tira as preocupações. 30% das pessoas sofrem por ansiedade, olha, 30%. E às vezes a ansiedade, ela vem tão forte que nós desistimos da presença de Deus. A depressão é tão forte que vai esfriando a nossa fé. O inimigo vem minando, dizendo assim: olha, isso aí não tem cura, isso aí é só o remédio. Aí vem o isolamento, vem aquilo que nós começamos a ficar longe da sociedade, longe da igreja, longe dos irmãos, e aquilo começa a corroer o crente, nos afastando. Ei, eu quero te dizer nesta manhã, tu não está livre não de passar por uma depressão, mas nesta manhã eu profetizo, se vier, ela vai ser repreendida em nome de Jesus. Ela não vai entrar na porta da tua casa, na porta da tua família, na porta do teu esposo, da esposa, dos filhos. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluias, aleluia. E ele vai continuar, ou será perseguição? Será que a perseguição pode te tirar do amor de Deus? Milhões de cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa da sua fé. Às vezes nós sofremos algumas perseguições, e às vezes dá vontade, pastor, dizer assim: olha, eu vou jogar a toalha, vou chutar o balde, não quero mais. Às vezes vem a perseguição que nos desanima mesmo. Mas será que ela é o suficiente para te abandonar o teu Jesus? Será que é o suficiente? Olha lá, nos países em que não se pode ter uma Bíblia, olha, nos países em que o Evangelho não pode ser pregado, olha os países aquele em que muitos que confessam e professam a fé são mortos, muitos aqueles que ainda estão renunciando à sua vida pelo Evangelho, mas quando chegam em países como África, aqueles países que ainda não se pode pregar o Evangelho, são mortos. Pastores têm sido mortos por pregar o Evangelho. Mas nós vivemos ainda num país que se pode glorificar, ainda vivemos num país que nós podemos levantar nossa mão e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque eu posso te adorar na beleza da tua santidade. E muitas vezes nós viemos para um culto, desculpa a expressão, mas ficamos com a nossa boca calada, não movimentamos a nossa mão, não oramos para Deus, não falamos com Deus e ficamos calados diante de Deus. Está na hora de abrir a nossa boca, está na hora de levantar nossa mão e dizer: Senhor, muito obrigado, porque ainda eu consigo te adorar, muito obrigado que eu consigo abrir a minha boca e dizer que tu és santo, dizer que tu és verdadeiro, e dizer que eu te espero um grande dia em que tu levará a tua igreja. Será perseguição? E Paulo está dizendo: ou será fome? E eu pergunto nesta manhã: quantas vezes nós duvidamos às vezes do amor de Deus? E muitas pessoas sofrem quando chegam na sua casa e tem que dar o leite para o filho e não tem o leite. Quantas vezes tem pessoas que chegam na sua casa e o meio-dia não tem um feijão, um arroz. Isso existe, irmãos. E como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Quando tem pessoas que na sua casa talvez não tem um pão, não tem um café para colocar ao meio-dia, para fazer a sua primeira, sua segunda, terceira refeição. Como esses dias eu falei com alguém que eu não vou citar o nome. Crente, foi batizado, está afastado. E eu digo assim: como é que tu está? Diz ele assim: eu estou bem.
Como é que estão as coisas? Estão mal. Eu digo assim, faz um propósito com Deus, para Deus mudar a situação. E essa pessoa, conhecida minha, ela diz assim, eu não acredito mais que possa mudar a minha situação. Eu digo, mas tu é crente, tu é batizado no Espírito Santo, mas eu não acredito mais. Nada dá certo. O que eu faço não dá certo. Os projetos que eu faço não dá certo. Cada vez aumenta mais as dívidas. E assim eu não consigo mais. Eu não acredito mais. Eu digo assim, isso aí é uma provação que tu precisa passar. Porque no momento que tu desacreditar de um Deus que é verdadeiro, do Deus que te dá um dia após outro, que te dá o ar que tu respira, que te faz caminhar, que te faz falar, que te faz ouvir, que te faz andar. O dia que tu desacreditar nisso, terminou, porque tu não tem mais fé. E às vezes nós ficamos sem palavra, pastor. Eu digo assim, o que eu vou falar mais se ele não tem mais fé? Eu digo assim, mas eu vou orar. Eu vou orar para que Deus venha até abençoar. Mas e como é que fica quando vem a fome? Aquele que não tem. E crente passa por isso, irmão. Crente passa por isso sim. E às vezes o pastor, o obreiro não sabe. Mas tem crente que não tem o pão lá, que não tem o leite, que não tem alguma coisa para dar para os filhos. Tem gente. E às vezes nós culpamos. Olha, o obreiro não vê, não, mas ele não sabe, ele precisa às vezes dessa informação. E como é que fica a tua fé? Como é que fica a nossa fé quando acontece isso? Mas Paulo está dizendo, isso pode te afastar de Deus? Isso pode te tirar da presença de Deus? Mas quando acontece isso com nossos filhos, parece que entra na nossa vida e quer nos balançar. Quer nos balançar. Mas ele está dizendo, será que é fome? Será que é nudez? E eu vim aqui nesta manhã para te perguntar, existe alguma coisa que está querendo balançar a tua fé? Existe alguma coisa na tua casa, quem sabe tu está aqui, mas teu pensamento está lá no dia de manhã. Tu está aqui, mas teu pensamento está lá fora, dizendo o que eu vou fazer com a luz, o que eu vou fazer com a água, o que eu vou fazer com o alimento. Quem sabe tu está aqui, mas tu está pensando, ei, o meu filho está com problema, a minha filha está com problema. Quem sabe tu está aqui, mas tu está pensando, eu estou pensando no projeto da minha filha, eu estou pensando no projeto do meu filho. Ei, eu vim aqui te dizer uma palavra do céu, descansa teu coração, confia nele, deposita nele, e ele por ti tudo fará. Aleluia. 9% da população mundial sofre com fome crônica. 9%. E aqui tem uma estimativa que equivale a 735 milhões de pessoas estão com fome no mundo. Ei, você que está aqui nesta manhã, glorifique a Deus. Glorifica a Deus pela tua vida, por estar aqui. Glorifica a Deus porque eu tenho certeza que Deus tem cuidado do teu dia a dia, tem cuidado na tua casa, tem cuidado na tua família, tem te livrado do mal, do perigo, da angústia, da tristeza, tem te livrado, quem sabe, de acidentes, mas nós precisamos glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito. Eu digo assim, Senhor, me dá uma palavra. Eu digo assim,
que possa animar, que possa trazer uma palavra de fortalecimento, e o Espírito Santo diz assim: vai falar naquilo que eu tenho colocado no coração, que é sobre o tema. Sobre o tema, irmã, Deus falava comigo sobre o tema. A irmã Carla sabe que hoje, 5:30 da manhã, eu estava estudando, orando com Deus, digo: Senhor, muda se tiver que mudar. Mas Ele está dizendo, nesta manhã eu digo, com certeza, através do Espírito Santo: ei, você que veio aqui, Ele está dizendo assim: descansa, não chore mais, a noite pode durar, a alegria, ela sempre vem na manhã, a tristeza, ela dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro às vezes dura uma noite inteira, mas amanhã ela vem a alegria. Ele começa a dizer assim: ei, será que é o perigo? Será que é o perigo? Ele vai dizer assim: é estimativa global que pelo menos 30% da população enfrenta perigo constante a cada minuto. 30% da população, ela tem perigo constante a cada minuto. Qual é o perigo que o inimigo tem colocado na tua frente, para te tirar dos caminhos do Senhor, para balançar a tua fé, para balançar o teu emocional? Existe um perigo. Ei, Jesus morreu na cruz do Calvário para que você estivesse hoje aqui nesta manhã. Mas Ele diz mais, irmãos, já vou apressar aqui. Ou será a espada. A espada representa a violência, a guerra, até mesmo a morte por causa da fé, nós já falamos. Mas vai chegar um dia, irmãos, se Jesus não vier, que as coisas vão começar a apertar. Vai chegar um dia que a porta vai se alargar. A porta vai se alargar, mas a porta que conduz à salvação, ela vai estreitar. Ela vai estreitar, ela não vai alargar, ela vai estreitar. E quando ela estreita, ela significa que ela está conduzindo a um caminho. Porta larga, ela conduz vários caminhos, mas quando ela começa a estreitar, ela está conduzindo a um só caminho. E eu tenho certeza que a porta ela vai estreitar, porque Jesus está voltando. E quando tocar as trombetas, só vai entrar aquele que estiver no caminho da porta estreita. Eu sei que, pastor, da responsabilidade que está sobre os nossos ombros, vai chegar um dia em que nós vamos ter que apresentar a igreja na presença de Deus. Vai chegar um dia que nós temos que apresentar como é que foi conduzida a igreja, se foi em portas largas ou se foi em porta estreita. Está sobre os nossos ombros, sob a liderança, uma grande responsabilidade. O peso. Estou aqui falando, mas está sobre meus ombros uma grande responsabilidade de falar da palavra de Deus. Ei, a porta vai se estreitar mais. Aleluias, aleluia. Ele vai continuar dizendo: ou será a morte? Estou indo para o encerramento. Ou será a morte que pode te afastar de Deus? Quantos são aqueles irmãos que estão doentes, que estão nos últimos momentos da sua vida e abandonam Jesus, dizendo assim: Jesus não me curou,
não vai me curar, não quero. Quantos são aqueles que têm medo da morte? O crente não pode ter medo da morte, porque nós sabemos que a morte significa separação, significa que nós estamos saindo desse estágio, nós estamos saindo desse processo, mas o processo que vai se iniciar é muito maior ainda. Paulo diz que aqui nós somos forasteiro, que nós estamos aqui por um tempo determinado, como disse Salomão. Vai chegar um dia que vai vir a morte. Irmão Fernando, mas a morte, quando vier, ela é alegria para o crente, porque ele termina esse processo e vai começar um processo eterno, em que nós vamos sentar com o nosso Jesus, em que nós vamos sentar em comunhão, em união, juntamente com Ele e também seus anjos. Eu espero este grande dia. Mas eu te pergunto, o que pode te separar do amor de Deus? Versículo de número 8, capítulo 8, versículo 18, tu pode acompanhar. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada. O que Paulo está dizendo assim? Olha, pode vir a morte, pode vir a tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada, mas ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Fiquem em pé. Posso fazer um convite, irmã? Irmãos, Paulo estava dizendo assim, mas em todas essas coisas, ele estava dizendo assim, sabe a tribulação? Tu sabe a espada, tu sabe a fome, em todas essas coisas nós somos vencedores. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. O mais, irmão Alberi, ele é muito forte. E Paulo poderia escrever assim, olha, em todas essas coisas, nós somos vencedores. Mas o mais, irmão Fernando, ele tem um significado muito grande. Aqui na terra nós somos vencedores, mas Paulo está dizendo assim, por todas essas coisas nós somos, o mais quem dá é Deus. O mais é através de Jesus. O mais tu não vai conseguir aqui na terra. Aqui tu é vencedor, mas o mais é somente através de Jesus, porque o que te espera é um novo céu, é uma nova terra, é uma nova vida. E eu quero orar por ti nesta manhã. Ele está dizendo assim, nem a profundidade, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Eu quero fazer um convite, se tu quiser passar aqui. Existe alguma coisa que pode separar do amor de Deus? Existe alguma coisa que pode te separar da glória que está preparada para as nossas vidas? Passe aqui e vamos orar. Você quem sabe que está aqui, mas teu pensamento está lá. Você que pensou em desistir, quem sabe um tempo. A luta era tão grande, a tribulação, a angústia, a tristeza. E até tu pensou em parar, dizer assim, eu não quero mais, eu vou desistir. Mas o Espírito Santo está dizendo assim, passe aqui que hoje nós vamos orar. E tu vai sair daqui fortalecida. Olha o que o Espírito Santo diz. Já vou passar para o pastor Leandro. Deus falava no meu coração.
que tem uma irmã que no decorrer do ano de 2024, ela fez uma campanha. E Deus não respondeu a oração que ela fez nesta campanha, o pedido que ela tinha nessa campanha. Deus não respondeu. Eu não sei nem quem é. Mas o Espírito diz assim, que ela fez esta campanha e Deus não respondeu. E ela disse no seu pensamento: eu vou desistir de tudo, porque Deus não respondeu a minha oração, o meu pedido. Mas eu tenho a resposta nesta manhã que o Espírito Santo manda dizer: ei, não respondi, porque ainda não era o tempo. Não era o tempo. Não era o momento. Mas eu estou renovando nesta manhã a tua oração para te dizer que este ano vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir no teu projeto, esse projeto que tu pediu. E eu fiquei pensando, pastor Leandro, por que muitas vezes nós desistimos? Por que nós paramos na caminhada quando Deus não responde? Eclesiastes capítulo 3, é um tempo determinado. E às vezes, quando Deus não responde, não significa não, significa tempo. Irmão Beri, quando Deus não responde, não é não, é tempo. E Ele está dizendo nesta manhã: chegou o tempo, chegou o momento, e eu estou respondendo a tua oração. Aleluia. Passe aqui e agora vamos orar. Pastor Leandro, tem alguém? Podemos orar? Não existe amigo fiel mais do que Ele, companheiro que veio do céu, só mesmo Ele, com gemidos intercede a nosso favor, carinho e cuidado é consolador. Aleluia. Quando a lágrima rola no rosto, chegou o tempo. Ele está presente. Chegou o momento. Ele arranca do Aleluia. peito desgosto e os olhos faz esta manhã brilhar. Deus quer renovar tuas forças. Faz o pobre necessitado nada poderá nos separar do amor de Deus. Se levantar do chão. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Traz a salvação. Aleluia. Santo Espírito de Deus, oh Santo Espírito de Deus, e como salvar uma alma, sabe transformar. Aleluia. Santo Espírito de Deus, oh Santo Aleluia. Espírito de Deus, tudo aquilo que o coração pede, tu sabes interpretar. Na presença de Deus, aleluia. Intercede por mim, sempre pede. Aleluia. O Santo Espírito. Oramos a Deus. Quando Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, com seu grande nós estamos diante da tua presença nesta noite, nesta manhã, te agradecendo por essa oportunidade que tu nos concede. Nós estamos neste lugar, meu Deus querido, te agradecendo
porque Tu está no nosso meio. Eu não posso viver. Nós sabemos, Pai, que não há nada que pode nos separar deste grande amor. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a tristeza, nem a nudez, nem a fome pode nos separar. Porque um dia Tu morreste na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Eu te peço agora, meu Deus, renova as forças. Renova as forças do cansado, daquele que já não tem mais vigor, meu Deus. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Somos fracos, somos falhos, somos dependentes de Ti, meu Deus. Mas Tu é aquele que existe uma promessa sobre as nossas vidas. Existe uma promessa sobre as nossas vidas. Nesta manhã, meu Deus, renova as forças. Em o nome de Jesus. 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 Cura a enfermidade. Renova, meu Deus. Cura a enfermidade do corpo, da alma, do espírito. Tu estás aqui nesta manhã. Uma manhã de consagração. Amanhã que o Teu Espírito Santo toma conta deste lugar. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque a tribulação não é o suficiente para nos tirar da Tua presença. Muito obrigado porque a doença não é o suficiente para nos afastar de Ti. Do peito desgosto, meu Deus, meu Deus, e os olhos faz aleluia, 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 faz o pobre aleluia, se levantar do chão, aleluia, e condenado traz aleluia, a salvação. Santo Espírito de Deus, Tu estás aqui nesta noite, meu Deus, nesta manhã. Deus, sabe como salvar uma alma, sabe confortar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Espírito de Deus, aleluia. Abrace alguém nesta manhã. Santo Espírito de Deus, vire para alguém que está do teu lado, abrace alguém. Tudo aquilo que o coração pede, Tu sabes interpretar.